Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nesta manhã. E o texto que vamos compartilhar são dois textos, né? Um é muito conhecido de todos. Eu queria que nós pudéssemos ler esses dois textos nesse momento. O primeiro deles não é muito conhecido, apesar de estar na palavra, né? Mas a gente geralmente não vai se lembrar daqueles textos que são lidos, mas que não são muito conhecidos. O primeiro texto, então, é o texto de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 12, apenas a primeira parte do versículo. É claro que eu vou falar um pouco sobre esse contexto, mas ler com os irmãos apenas a primeira parte, tá bom? Eu vou parar naquela parte da palavra espera. Eu queria ler junto com vocês. Vamos ler juntos? Bem-aventurado o que espera. De novo. Bem-aventurado o que espera. Amém. Agora vai para o Salmo 40. Esse é conhecido, né? No Salmo 40, também nós temos aqui uma indicação muito boa do que é esperar, não é isso? Então esse salmo a gente vai ler também. Não vamos ler todo o salmo, claro, vamos ler apenas o primeiro verso, tá bom? O primeiro verso todo. Então vamos ler juntos? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vamos ler de novo? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele aplique esta palavra ao nosso coração. Meus irmãos, hoje eu quero trazer para vocês uma pequena biografia de um homem de Deus muito importante, que foi um dos principais pais da igreja, aquele que de fato teve uma história muito proeminente no cristianismo, usado por Deus muitas vezes, porém em alguns momentos também passou por crises tremendas, e foi preciso nesse tempo que ele realmente tivesse uma fé muito firmada em Deus, para que pudesse esperar os acontecimentos que Deus havia prometido ou falado na sua vida e na vida do povo que estava ao seu redor. E esta biografia breve é a biografia de um homem chamado Abraão. E certamente você vai lembrar da vida de Abraão. Abraão, ele era de Ur dos Caldeus, a cidade natal dele, e a Bíblia diz que Deus o chamou em algum momento da história, da vida dele, para que ele pudesse sair da terra dele, da parentela dele, e ir para um lugar que Deus o iria mostrar. E Deus fez a Abraão algumas promessas, mas eu quero observar com você nessa história da vida de Abraão, primeiramente, 4 coisas que aconteceram na vida dele e que ele foi provado. Primeiro você vai lembrar que Deus, o Senhor, provou Abraão pela demora, aos nossos olhos, do cumprimento da primeira promessa. A primeira promessa é: você vai ser pai de uma grande nação. Mas do dia em que Deus falou isso para ele, até o dia do nascimento de Isaac, se passaram 20 longos anos. 20 longos anos. E isso acontece porque Deus estava ali também, é claro, trabalhando na vida de Abraão, e a história na vida dele nesses 20 anos foi realmente uma história longa, de muito trabalho, de muita dedicação, mas também de muita luta, de muito sofrimento. Então você vai observar que na vida dele, Deus o prova quando a promessa ela se cumpre no tempo de Deus, mas no tempo do homem ela demora. Muitas vezes é assim conosco, Algumas coisas que nós estamos clamando a Deus, pedindo, aos nossos olhos está demorando. Senhor, está demorando demais, por que o Senhor não salva logo aquele meu parente? Por que o Senhor não salva logo o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais?
Por que o Senhor não dá aquela porta de emprego que eu tanto preciso? Enfim, nós clamamos a Deus por tantas coisas, mas nós não conseguimos exercitar o que os 2 textos que nós lemos hoje fala de esperar. Esperar para o ser humano é um negócio muito difícil, não é verdade? Porque a gente é humano e nós somos, por natureza, muito imediatistas. A gente quer orar ao Senhor aqui, quando sair na porta, o anjo com a bandeja já preparada para nos dar aquilo que nós queremos. Porque nós queremos ver as coisas numa velocidade muito rápida. É assim conosco, né? É bem verdade que uns mais, outros menos, né, na questão da ansiedade por ver a coisa acontecer. E às vezes, pela ansiedade de ver as coisas acontecerem, nós às vezes erramos. Com Abraão não foi diferente. Também Abraão, ele foi provado por Deus, porque foi tentado pelo diabo. E ele caiu na tentação. Se você ler Gênesis 12, de 10 a 20, você vai ver aquela história onde Abraão, quando ele vai para o Egito, ele combina lá com a sua esposa, dizendo: olha, você vai dizer que você é minha parenta, minha irmã, porque se disser que você é minha esposa, bonita do jeito que você é, eles vão me matar para ficar com você. E a coisa se desenrola, mas naquele momento Deus revela tudo, e ele então é desmascarado na sua mentira, e Deus assim abençoa ele a si mesmo, porque ele se arrepende daquilo que havia feito, porque ele na sua vida também foi tentado, assim como nós somos tentados em muitas coisas. Depois você vai ver Sara provando, né, também Abraão com a sua impertinência. Não é? Sara, lá no capítulo 16 de Gênesis, primeiro ela zomba, né? Quando Abraão fala para ela, quando o anjo fala para ela, e tudo acontece, e ela zomba. Mas peraí, ela ri ali, porque não dá, eu já velha, não vai dar para fazer isso. Não tenho condição de ter mais filho, não. Mas ela então trama alguma coisa, e ela fala: olha, eu vou dar minha serva e você vai ter filhos com ela, para que a sua posteridade possa existir. Mas o plano de Deus não era aquele. Mas muitas vezes a gente, na tentativa de dar uma ajudazinha para Deus, né? A gente quer dar uma mãozinha para Deus ser um pouquinho mais rápido aos nossos olhos, e quando isso acontece, via de regra a gente se dá mal, não é verdade? Então, com Abraão não foi diferente. Ele aqueceu daquilo que Sarai havia falado para ele, e ele realmente tomou a serva e teve um filho, mas você que conhece a história sabe que aquilo ali não foi bom, nem para ele, nem para a esposa, nem para a escrava, para ninguém, nem para o próprio Ismael, o filho. Então, na verdade, quando nós queremos dar uma mãozinha para Deus, e Deus fala assim: espera, meu filho, então é melhor esperar, porque esse negócio da gente querer fazer antes de Deus, sempre poderá dar errado. Bem, mas também você vai ver os homens provando Abraão, pelo ciúme, pela desconfiança, pela oposição. Abraão enfrentou vários desafios de oposição, enfrentou batalhas. É bem verdade que venceu as batalhas, porque Deus era com ele, mas em algum momento era preciso que ele esperasse no Senhor. Você vai ver também o próprio Deus de novo provando Abraão, quando lá em Gênesis 22, Deus pede o filho da promessa de volta. E mais uma vez Abraão tem que reconhecer que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, meus irmãos e irmãs, agora pela manhã, eu queria deixar para você refletir sobre a fé recompensada. Quando a gente tem uma fé no Senhor, e a gente consegue esperar no Senhor, porque a fé nos faz esperar, a fé nos faz realmente entender que o tempo de Deus, o kairós de Deus, não é o nosso tempo. E é através da fé no Senhor que nós conseguimos esperar na providência dEle ou na provisão dEle. Deus sempre cumpre as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia,
disse o profeta Abacuque no seu livro, lá no capítulo 2. Então, ainda que alguns a tenham por tardia, Deus sempre vai cumprir a sua promessa. E se você observar então esta fé recompensada, por quê? Porque o crente, assim como Abraão, precisa ter uma conduta de fé, uma vida de fé, uma conduta cristã a cada dia de crer no Senhor. Porque você vai lembrar que a fé é aquele atributo de Deus e é aquele dom de Deus que nos habilita a crer nas promessas, a crer em Jesus como Salvador, a crer no nosso Deus. Então, quando nós temos fé, esta fé exercitada em forma de coisas materiais e de atitudes nossas, esta fé, geralmente, ela é recompensada por Deus. Mas para isso, eu preciso ter uma conduta, uma vida de fé. Não basta apenas eu dizer que tenho fé, é preciso uma conduta de fé, isto é, um viver constante de fé. Não é simplesmente eu dizer, ou eu bater no peito, eu creio em Jesus como Salvador. Não, é preciso viver esta fé, é preciso fazer com que esta fé, ela possa progredir. A Bíblia nos orienta a nós fazermos a nossa salvação progredir. Então, que você possa pensar comigo nesta manhã, nesta conduta de fé. E essa conduta de fé, observe através da vida, de Abraão, ela vai fazer a gente esperar no Senhor, vai fazer a gente confiar no Senhor. O texto diz que nós precisamos confiar, o texto do Salmo 40, mas também o texto lá de Daniel 12:12. O texto de Daniel 12:12, ele diz, você precisa esperar, porque bem-aventurado é o quê? Espera. A palavra bem-aventurado, vocês sabem, significa feliz, não é? Significa abençoado. Então, é importante saber esperar. No contexto lá de Daniel, Daniel está falando sobre uma profecia de Deus dos últimos tempos. Se você depois na sua casa ler com cuidado o capítulo 12 de Daniel, vai ver que Deus estava falando através de Daniel sobre o que iria acontecer. E Daniel tem uma visão de Deus, daquilo que Deus iria fazer, de ressuscitar aqueles que eram crentes, aqueles que viveram com Deus. Então depois você pode ler isso lá na sua casa, porque não dá tempo de nós falarmos aqui. Mas, nesse contexto aqui, Daniel então diz, olha, muitas pessoas, eles vão ser tirados, muitas pessoas vão ser ressuscitados para a perdição, mas muitos vão ser ressuscitados para a salvação eterna, para viver para sempre com o Senhor. E aí, o texto do versículo 12 diz, bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Depois você vai ver lá, essa questão de dias no Antigo Testamento, não é dias como nós contamos hoje, tá? Não dá para você precisar tempos ou épocas que estão lá no Antigo Testamento. Mas você vai que ler o capítulo 12, você vai ver falando aqui de dias, de anos e tal, mas você coloca isso como um tempo de Deus. No seu coração você entenda esses dias ou anos aqui como um tempo que Deus tem determinado lá no seu Kairós, que nós não sabemos. Mas o importante aqui é sabermos que o crente precisa esperar o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Observe que no versículo 13, ele diz assim, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Olha só, porque descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Olha que maravilha. Você vai ver esse texto com as mesmas palavras, ou pelo menos com o mesmo intuito, lá também nas cartas de Paulo. Quando ele fala para Timóteo, tu porém, pratica essas coisas, faz o trabalho do evangelista, ser fiel até a morte. Apocalipse vai falar sobre isso também. Olha, os que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Então é muito importante saber aqui que nós, a cada dia, somos impelidos pelo Espírito Santo a ter uma fé convicta naquilo que Deus prometeu para cada um de nós. E muitas vezes, irmãos, esta fé, ela fica, bem pequenininha. Às vezes essa fé fica fraquinha,
Não é verdade? As pessoas, as lutas são tantas, que a gente fica assim, Senhor, mas será, Senhor? Será que o Senhor vai fazer mesmo? Ah, Deus, são 20 anos já, Senhor. Será que o Senhor vai fazer? Mas o nosso Deus não vive no nosso tempo. Não vive no nosso tempo. Então, uma conduta de fé, a primeira coisa que acontece é que ela condena um espírito apressado. Nós, por natureza, como eu já disse, temos um espírito apressado. Espírito apressado. A gente quer fazer logo, a gente quer ir logo, não é assim que acontece quando você vai fazer uma viagem com a família, aquela viagem que você está esperando há muito tempo. O que acontece com você naquela semana da viagem? Aqueles que são mais apressados, 2 semanas antes a mala já está pronta, não é verdade? Já está pronta, porque aquela viagem maravilhosa, e aí quando chega na semana, você começa a ter insônia, começa a mão ficar transpirando, porque está chegando o grande dia, às vésperas de um casamento, não é assim? A mão começa a suar, você não consegue mais comer direito, a noiva tem que ir lá apertar o vestido porque emagreceu, porque não está mais comendo direito no mês que antecede o casamento, e por aí vai. Ou o contrário, né? A ansiedade faz comer mais e engorda e tudo mais. Mas o fato é que nós precisamos sim exercitar um espírito de tranquilidade e de descanso no Senhor. E quando nós temos uma conduta de fé, a conduta de fé vai condenar o espírito apressado, isto é, vai fazer com que você tenha paciência, com que você espere, não tome decisões precipitadas, olhe ao Senhor em tudo. Muitas vezes tomamos decisões e não buscamos a Deus, precisamos buscar o Senhor em tudo. Mas também uma conduta de fé, ela reprova a murmuração. A murmuração é um negócio muito complicado, porque a murmuração, ela faz com que você não creia no que Deus pode ou está fazendo. Quantas pessoas murmuraram? Lembra do povo de Israel, que é o nosso principal exemplo? A terra prometida bem perto, a terra prometida provavelmente há uns 30, 45 dias no máximo de caminhada, e eles demoraram 40 anos para chegar. Olha só. Por quê? Porque o povo murmurava. O povo murmurava. O que é murmuração? É a reclamação, não é? É aquela coisa de você toda hora não estar satisfeito. A pessoa que murmura não está satisfeita com aquilo que Deus dá ou com aquilo que Deus é. Não estamos satisfeitos. E a murmuração, ela é primeiramente contra Deus. Lembra que foi isso que Moisés falou para o povo? Vocês estão murmurando, não é contra mim não, é contra o Senhor, porque eu estou em nome do Senhor. E quando você murmura, você está reclamando, Senhor, eu queria filé mignon, estou comendo ovo. Senhor, eu queria a roupa daquele modelo, daquela marca, e estou usando outra, Senhor. Sabe? O meu celular era para ser um iPhone, mas Senhor, é um Motorola. A gente começa a reclamar de tudo. Olha bem. Então, a murmuração, ela é reprovada quando nós temos uma conduta de fé. Quando nós temos fé como Abraão, você não vai encontrar na história de Abraão ele murmurando contra Deus por causa dos 20 anos, não vai encontrar ele murmurando por conta da esposa que fez aquilo com ele lá e ele caiu, não vai encontrar ele murmurando por causa dos inimigos, não. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Uma conduta de fé, ela recomenda um espírito paciente, paciência na tribulação. Tem um hino do nosso cenário que fala sobre isso, né? Paciência na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Quem conhece? Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. O nosso Deus, Ele é o nosso abrigo, a todo momento. E por isso nós precisamos ter um espírito paciente. A nossa hora vai chegar, vai chegar. O tempo determinado por Deus vai chegar, mas nós precisamos ter uma conduta de fé. E a última coisa interessante para a gente pensar é que uma conduta de fé, ela encoraja na nossa vida uma submissão à vontade e ao caminho do Senhor. Conduta de fé
Quem tem essa conduta de fé, ele acaba sendo submisso à vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Submisso ao caminho de Deus para você. Deus traçou um caminho. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai. Para onde? Não sei, eu vou te mostrar. Você não sabe ainda, mas eu tenho o meu propósito. Você não vai saber agora. Aquilo que você está fazendo agora, você não sabe, mas você vai entender mais tarde. É assim que muitas vezes Deus faz conosco. Deus não nos mostra o futuro, mas nos dá direção no presente. Ele está te mostrando o caminho, sabe? O que vai acontecer lá na frente vai depender de você seguir ou não a direção que Deus está te dando hoje, sabe? Ser bem sucedido ou não lá no futuro tem a ver diretamente com você seguir o caminho que Deus está dando, a direção que Deus está te dando nos dias atuais. Deus sempre cuida dos seus e nos dá a direção certa para continuar a caminhada. Mas é preciso que nós façamos o que diz o Salmo 40, esperar confiantemente ou confiadamente no Senhor. Será que você tem feito isso? Será que nós estamos conseguindo fazer isso? Senhor, eu quero tanto isso, esperar, não, Senhor, esperar não dá, não é? Eu me lembro que quando era adolescente, não faz muito tempo isso, minha mãe, geralmente os pratos mais gostosos, antigamente, hoje em dia mudou bastante, graças a Deus, né? Mas aqueles pratos mais gostosos, né, que os filhos adoram, era geralmente no domingo, né? O pobre geralmente tinha os pratos melhores no domingo, não é isso? E quando chegava no Natal, geralmente os pais, né, via de regra, quando conseguem, dão aquele presentinho diferente, né, mais especial. Se compra o presente, guarda o presente, né? E eu me lembro que minha mãe, na época, comprou para nós éramos 3 irmãos homens, somos, né, 3 irmãos homens e uma mulher. E ela comprou aqueles caminhões de madeira, já viram vendendo na rua aí? Aqueles caminhões de madeira grandão, naquela época isso era uma festa para nós, né? E aí comprou 3 daquele bonito. Mas para ela trazer para casa, o meu irmão mais velho teve que ajudar ela a trazer, então foi com ela, né? Mas era para ele fazer boca de siri, né? Era para ele, ficar quietinho até o Natal, faltavam umas 2 semanas, tal, beleza. Quando chegasse no dia, ela escondeu na casa da vizinha, olha bem, eu não esqueço disso não. E aí meu irmão não aguentou, né? Aquela língua, aquele dom de língua solta, né? Não aguentou, contou para nós. Aí a gente perturbou, que na semana do Natal, antes de chegar o Natal, a minha mãe foi obrigada, de tanta perturbação no ouvido dela, a nos dar ir lá e pegar o presente. No dia seguinte não tinha presente, porque nós brincamos tanta noite de bater um com o outro, pá, quebrou tudo, de madeira, quebrou tudo. Minha mãe, está vendo? Nunca mais, aquele negócio de mãe, né? Nunca mais, não comprar nada. Pois é, ansiedade, a gente não sabe esperar nada. Mas é assim, criança é assim, adulto também é assim. Nós somos assim. Meus irmãos, Deus nos fez uma promessa maravilhosa. E é essa que você tem que colocar no seu coração. Eu vou para junto do Pai. Eu vou preparar um lugar. E eu voltarei. Depois que eu preparar esse lugar, eu voltarei. E eu vou fazer o quê? Vos levarei, para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa de Jesus, que ainda não se cumpriu. Não se cumpriu, mas nós precisamos continuar crendo. E enquanto isso, continuar pregando o Evangelho. Continuar falando do amor de Jesus. Para quê? Para que outros venham a crer através da chamada loucura da pregação, disse o apóstolo Paulo. Então, precisamos continuar crendo, confiando, acreditando no Senhor, porque a nossa fé será recompensada se nós perseverarmos até o fim. E eu quero encerrar dizendo aos irmãos que o último ponto, né, dos nossos 5 pontos do calvinismo, já ouviram falar dos 5 pontos do calvinismo? Aqueles 5 pontos, 5 postulados teológicos que João Calvino, ele criou através da palavra para combater a heresia na época do arminianismo. Pois bem, são 5 pontos e o último ponto é perseverança dos santos. E eu gosto muito desse ponto, por quê?
Porque às vezes a gente acha que a gente é crente porque a gente mesmo persevera. Ah, não, eu sou firme, eu posso, eu não vou me desviar jamais, não é? Uma vez Pedro disse isso para Jesus: não vou te deixar, Senhor, de jeito nenhum, não, o que vier eu enfrento. Jesus falou: hoje mesmo você vai me negar, rapaz, para de palhaçada, você não dá conta de ser isso sozinho não, sabe? E a perseverança dos santos, ela traz para nós o quê? Que é Deus quem nos faz perseverar, o Senhor que colocou fé no nosso coração, e Ele quem nos faz perseverar até o final. Por quê, meus irmãos? Porque se Deus nos deixar, só um instantinho que seja, a gente volta para a lama. Se Deus nos deixar só um minuto sozinho, a gente volta para o pecado, para a prática da maldade e tal. E nós só podemos pensar ou fazer alguma coisa que venha a agradar a Deus de verdade, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Porque se não fosse isso, nada em nós agradaria a Deus, porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o Senhor aprove a Deus que através do sacrifício de Jesus, Ele libertasse alguns e nos transportasse para o reino do Filho do seu amor. Então nesta manhã, meus irmãos, pense nisso, sabe, sobre a fé que um dia vai ser recompensada. Então, que você possa combater o bom combate, completar a sua carreira, e quando Deus te chamar, ter convicção de que você guardou a fé. Amém? Deus nos abençoe a viver assim, em nome de Jesus.